lado, e a gente vai aqui agora para a peça, né? Porque a gente precisa ler o que está na peça, tá? Quando você lê aqui, por exemplo, a peça do Benedito Gonçalves, ele elenca aqui também alguns pontos importantes, inclusive citando ali alguns termos, algumas situações que o próprio advogado ali da Coligação Brasil da Esperança traz, como por exemplo essas reclamações, ó, que não puderam ser ter continuidade porque o Dallagnol se desligou do Ministério Público. Menciono dentre os fatos constantes dos 15 procedimentos administrativos, alguns deles: procedimento que versava sobre infração do dever de guardar segredos sobre tema sigiloso de que se conheça, em razão do cargo ou função. Artigo 236, inciso 2º da Lei Complementar número 7593, punível com demissão nos termos do artigo 240, inciso 5, a linha F da Lei Complementar 7590. Reclamação disciplinar, e tem um número aqui, instaurada para apurar novas mensagens divulgadas pelo... Aqui é 1A, né? Pelo periódico eletrônico da Intercept, que revelariam que o recorrido e outros procuradores da Operação Lava Jato teriam autuado de forma ilegal no compartilhamento de diligências com agências policiais estrangeiras. Não houve decisão. Reclamação disciplinar, tem um número aqui, com objetivo similar de decisão. Não houve decisão. Reclamação disciplinar formulada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça para, em contexto similar, apurar infrações funcionais do recorrido e dos outros procuradores da Operação Lava Jato, não teve andamento após juntada a portaria da exoneração. A4, sindicância instaurada pelo Corregedor Nacional com base na reclamação disciplinar, número tal aqui, que apurava a potencial violação ao dever resguardado de informação e relações protegidas por sigilo profissional pelos coordenadores da Força-Tarefa da Lava Jato. Não havia relatório conclusivo no momento da exoneração. Reclamação disciplinar, tem um número aqui, instaurada a partir do pedido de providências, tem aqui também, para apurar ato de improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos puníveis com demissão. Os fatos dizem respeito à celebração pelo recorrido como coordenador da Operação Lava Jato de acordo de assunção de dívida com a Petrobras, cuja a ilegalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. O feito foi arquivado ante a exoneração. Reclamação disciplinar, número aí, instaurada para apurar inflação aos deveres de tratar com a urbanidade as pessoas com as quais se relaciona em razão do serviço de decoro pessoal, na mesma natureza daquele que já havia ensejado a aplicação de penalidade de advertência no PAD. A apuração originou-se de postagens do recorrido na data de 21 de julho de 2020 em sua conta pessoal na rede social do Twitter, com críticas a uma decisão judicial do então presidente da Suprema Corte, arquivada diante do pedido de exoneração. É inadmissível, como se vê, que não se trate, no caso do procedimento administrativo isolado ou fundado com condutas de menor gravidade. Ao contrário, foram inúmeras as apurações iniciadas com esteio de indicações robustas de práticas de irregularidades que inclusive ensejaram a provocação do CNMP por diversas autoridades da República, como parlamentares e ministros de tribunais superiores, e que potencialmente ensejariam procedimentos administrativos disciplinares com eventual penalidade de demissão, como inclusive tem dizendo aqui, né, que algumas dessas situações, ó, eram puníveis com demissão, mas que como ele pediu, aqui ó, demissão, punível também com demissão, mas como ele pediu exoneração, os arquivos, os autos foram suspensos, e que potencialmente ensejariam processos administrativos com eventual penalidade de demissão, caso o recorrido não tivesse requerido de forma antecipada sua exoneração. Em outras palavras, esse conjunto de elementos demonstra que o recorrido estava plenamente ciente de que a instauração de novos processos administrativos disciplinares em seu desfavor culminaria em ulterior e eventual demissão. Não era apenas uma hipótese remota, mas uma possibilidade concreta. Em terceiro lugar, um dos procuradores da República que atuou com o recorrido na Operação Lava Jato sofreu penalidade de demissão no dia 18/10/2021, no âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado pelo CNMP a partir de anterior reclamação disciplinar. O fato de ensejar a mencionada seção constitui na contratação e instalação pelo então procurador de outdoor em homenagem à Operação Lava Jato na cidade de Curitiba, contendo fotografia na qual o recorrido também aparece, concluindo-se pela prática de ato de improbidade administrativa.
Esta circunstância isoladamente não teria maior liame com os casos dos autos, se não fosse o quarto elemento revelador de fraude, qual seja o fato de que o recorrido ter sido exonerado a pedido próprio apenas 16 dias após a demissão do Diogo Castor. E aí tem aqui, ó, em quinto e último lugar, a mencionada exoneração do recorrido ainda falte 11 meses para a eleição em 2022, ou seja, o prazo legal para ele poder pedir exoneração era até dia 2 de abril, ele pediu no dia 3 de novembro de 2021. Por quê? Para poder se livrar da responsabilização estabelecida aqui na lei, para que ele acabasse sendo tornado inelegível. E aqui traz aqui o fundamento, só para a gente finalizar aqui, ó. Para a gente finalizar o voto dele aqui, sobre a inelegibilidade, né? O que é que ele decidiu aqui, o Benedito Gonçalves. Deixa eu só trazer aqui, ó. Na conclusão, ante o exposto, dou provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura de Deltan Martinazzo Dallagnol ao cargo de deputado federal pelo Paraná nas eleições de 2022. No que se refere à destinação dos votos ao recorrido, verifica-se na data do pleito 2 de outubro, o registro da candidatura ainda não havia sido julgado pelo TRE, o que ocorreu somente no dia 20 de outubro. Incide aí o artigo 20, inciso 3º, parágrafo 2º da resolução do TSE 23.677 de 2021. E eu separei essa resolução aqui, ó, porque vários bolsonaristas estão dizendo que é impossível dizer que o Dallagnol, que essa decisão é legal, se os votos dele não foram anulados. E o voto não foi anulado porque a decisão só saiu no dia 20 de outubro sobre o registro da candidatura. Então, no dia 2 de outubro, quando a eleição estava acontecendo, não existia ainda uma decisão formal sobre o registro ou não da candidatura dele. Então, os votos, após a decisão ter sido confirmada, depois do pleito eleitoral, são direcionados ao partido, a legenda partidária, como a gente costuma chamar. E como é que a gente confirma isso? Basta vir no artigo 20, inciso 3º, parágrafo 2º, tá aqui, ó. Artigo 20, inciso 3º, parágrafo 2º, que fala sobre o que aqui no artigo 20. No momento da totalização, de quando são somados os votos, serão computados como válidos os votos dados a candidatos ou candidatos cujo registro se encontre em uma situação das seguintes abaixo. E aqui no inciso 3º, não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção. E aí no parágrafo 2º, no caso do inciso 2 e 3 do caput deste artigo, vindo o candidato ou candidata a ter seu registro indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os votos serão contados para a legenda pela qual concorreu. E aqui eu agradeço muito a possibilidade de ter estudado direito e de estar estudando direito para poder não estar repetindo balboseira por aí como muita gente tem feito. Entender o que está escrito na letra fria da lei. Muito obrigado, Thaisa, tá? Boa tarde, Raquel, acompanhando a gente do Rio de Janeiro, a Denise também acompanhando a gente lá do Pará, tá? Então é importante, José Wilson, bem-vindo, então é importante a gente entender tudo isso aqui por conta desse ponto, porque não é uma mera decisão de perseguição como eles estão vendendo aí. Eu trouxe para vocês aqui, tá? A leitura, boa tarde, Solange Ventura, eu trouxe aqui a leitura e mostrei para vocês o que tá escrito lá claramente. Não é perseguição do Benedito Barbosa, porque a gente precisa lembrar, inclusive aqui, eu até separei o material também, ó, que os 3 magistrados indicados pelo Jair Messias Bolsonaro, inclusive Sérgio Banhos, Nunes Marques e Carlos Robar, votaram favoráveis à cassação. A cassação, amigos, foi por unanimidade. Olha aqui os membros que estavam na corte, certo? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, que foi corregedor e relator desse processo do Dallagnol, Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Robac. E o Cássio Nunes Marques, que é o primeiro da lista de substitutos, que estava também aqui no lugar do cargo vago de vice-presidente, né? Ele não ocupou exatamente esse cargo, mas ele, como faltava um nome, ele acabou entrando lá para poder preencher essa vaga. Então foi 7-0. Não tem como dizer que teve perseguição, porque foi 7-0. E outro ponto aqui, tá? Membros do Ministério Público, alguns desses processos que estão envolvendo o Deltan Dallagnol aí,
poderiam não ter sido, não ter seguimento, por exemplo, se os procuradores da Operação Lava Jato tivessem entregado o celular para a Polícia Federal ainda em 2019, ó. Porque algumas das denúncias ali que envolvem, por exemplo, a Operação Spoofing e envolvem também, por exemplo, os diálogos que estão ali presentes na divulgação feita pelo The Intercept Brasil e pela própria Operação Spoofing, se eles divulgassem, se eles deixassem os celulares passarem por perícia, eles provariam que não tinha irregularidade nenhuma. E o Diogo Castor preferiu ser demitido, o Deltan Dallagnol se exonerou para tentar entrar na política e buscar o foro privilegiado, porque ele será responsabilizado. E olha que o Tacla Duran ainda nem falou na comissão do Congresso. Olha que o Tacla Duran ainda nem falou, tá? Então a gente precisa ter conhecimento do que tá falando por conta disso. Muito obrigado, Tatiana. Por isso que eu fui estudar direito, gente. Pra acabar não fazendo o que meia dúzia de gente tem feito por aí, que é basicamente trazer qualquer tipo de enlação, porque simpatiza com um ponto ou não simpatiza com outro ponto. Bem-vindo, Nielsen. Então a gente precisa ter responsabilidade, tá bom? E pra finalizar aqui a nossa pauta, né? A gente tá indo aqui para nosso próximo ponto da live. Eu quero